Olha a cor dessa carne, gente, coisa mais linda. Agora olha os espetos que ficaram prontos. Isso aqui me lembra muito meu tempo de Expo Inter. Olha aqui, gente. E a paleta vai pro fogo, vivente. Logo, logo vai estar pronto. Olha a cor disso aqui. Olha a cor desse assado. Ó, dá licença aqui, né, que protocolo sempre é para ser quebrado, né, que eu já vou. Para tudo. Tenho certeza que tu conhece inúmeras formas de fazer paleta assada, mas a paleta atravessada tem certeza que tu não conhece, vivente. Então, paleta atravessada. Então, vivente, não perde. E o corte da paleta está localizado aqui, ó. Toda a parte do braço, da parte da frente. Está localizado no dianteiro. Tá ligado, vivente? Então agora vamos fazer o corte. Como todos sabem, paleta bovina dá churrasco muito bom. Principalmente os açougueiros. Os açougueiros sabem sempre, porque é a carne que leva para casa para fazer churrasco, né? Eu não concordo com aquele negócio de a carne do açougueiro ser lá a parte de baixo do alcatra. A carne do açougueiro é essa daqui, ó. Essa parte gorda da paleta. Onde podemos fazer até a picanha da paleta. Mas eu não vou fazer esse corte hoje. Eu vou fazer outro, vivente, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu dedico aos amantes do churrasco com carne de valor acessível, que é da paleta, que é mais acessível que outras mais caras. E aqui eu tenho que tirar o osso, que é o que eu vou fazer agora, e depois sim, prestem atenção no espeto que eu vou fazer, que eu vou passar no espeto, voltando às minhas origens. Mas, né, eu tenho que tirar a paleta, gente, pela parte da pá, aqui em cima. A faca vem e vai rapando o osso, ó, bem em cima da pá. A gente chama, né, a pá da paleta. E depois de rapar bem direitinho aqui, eu parto para a parte de baixo. Normalmente, quando o açougueiro lá no mercado está desossando, ele começa por aqui. E aí ele vem, tá? Mas como eu quero fazer umas coisas diferentes aqui, então eu vou começar pela parte de cima, porque eu quero tirar só o osso da pá. E esse dianteiro aqui, frigorífico Zimmer, está simplesmente um luxo de assado, um luxo de carne, vai dar um luxo de assado. Mais uma cheiradinha aqui na minha dick. E vamos lá tirar esse osso inteiro. E assim que tirar esse osso, vamos aí assar, né? Aí vem a parte mais fácil. Assar. Muitos açougueiros desossam essa peça aqui pendurada. Muitos na mesa, né? Na realidade a gente vai desossando ela conforme a gente aprende. Se aprende na mesa, desossa na mesa. Se aprende na gancheira, né? Que a gente faz aquela pendurada, desossa ela pendurada. Qual é a melhor? Qual é o melhor jeito? Gente, não existe melhor jeito, tá? O melhor jeito é o que fica melhor para você que está trabalhando. Você que está desossando, aí você vai dizer qual é o melhor jeito. Vocês estão notando aqui minha roupa hoje, até o chapéu larguei de mão. Larguei de mão hoje, porque vai estar muito frio aqui. Hoje deve estar uns 3 graus agora na rua. Mas a sensação térmica, aí está realmente, né, bem, mas bem frio.
ficou um pouquinho de carne. Aí, gente, ó, um ossinho pequenininho, de muita qualidade, tá? Então aqui, nós vamos agora trabalhar o que eu falei. Essa parte aqui da paleta, ó, que é ela atravessada. Então depois de fazer esse corte, vou trocar de faca e fazer o corte que eu quero fazer. Que eu chamo ela de paleta atravessada. Que eu vou alinhar. Esse corte já vai fazer parte do meu assado já também. Ó, esse pedacinho faz parte do assado. E aqui, ó, eu vou tocar a faca agora de fora a fora, tá? Então eu posso primeiro aqui, ó, tirar essa parte de cima, que eu não quero aqui no meu assado. Que aqui no canal tem um grande vídeo chamado de capa de agurra. Esse aqui, ó, tá? Que dá um grande vídeo. E como eu falei, ó, paleta atravessada, ó. Eu tô atravessando ela de fora a fora. Olha como é que fica. Olha a cor dessa carne, gente, coisa mais linda. E aqui ela começa então, né, se formar. Ó, aqui eu vou fazer o primeiro assado. E agora aqui segue o segundo espeto da paleta. O pessoal conhece muito esse corte aqui no açougue, né? Quando faz ela simplesmente com osso, né? Mas olha como eu tô atravessando ela todinha, tá totalmente atravessada, tá? Dá para tirar mais um aqui nesse canto. Vai ficar bem bom também, tá? E você mede a grossura que você quer fazer, para fazer ela mais mal passada, mais suculenta, mais assada, do jeito que você quiser. Dependendo a grossura que você vai cortar, é como, né, você vai fazer. Então tá aqui, ó. Tenho fiz 3 espetaços para colocar no espeto agora e entregar. Muito fácil de fazer essa paleta aqui. Enquanto essa outra, né, eu sou obrigado a deixá-la aqui de lado com a capa de agurra para depois. Então, deixa ela ali que depois eu dou um jeito nela. E vou espetar essa carne, né, com aquele espeto da Marcelo Bolinha Carnes, que é de inox 304. Esse espeto aqui, gente, ó. E daquela maneira mais fácil possível, né? Gordurinha e carne. Segura e gordurinha e carne. Já está espetado o primeiro aqui de paleta. Vamos o outro também. Começa pela gordura aqui na paleta. Olha que coisa linda, gente. Essa gordura em cima. Gordura e carne. Isso aqui que parece até até uma picanha atravessada. E aí, gente, começa pela parte gorda de novo, simples e rápido, e vai espetando, 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 até chegar no final e fazer aquele trabalho, ó, de esticar o espeto e ficar assim também, ó.
Não cortei mais grosso, tá? Eu quero fazer um assado mais rápido. E agora o último. O último sobrou esse pedacinho aqui antes, então já vai pro espeto antes de todos os outros. Meio de lado, para não ficar caindo, né? E agora esse outro aqui. Agora olha os espetos que ficaram prontos. Isso aqui me lembra muito meu tempo de Expo Inter. Olha aqui, gente. Os 3 espetos que ficaram prontos. Coisa linda, né, gente? Então imagina agora com sal, brasa e logo, logo vai estar pronto. Vocês notaram que eu não fiz pouco, eu fiz 3 espetos, né? Para mostrar que dá para fazer ali. E tá aqui do lado da peça, não tirei a peça daqui, ó. Dá para fazer mais ainda, dá para tirar mais uns 2 ou 3 espetos aqui, ó. Então essa é a paleta atravessada. Então agora é sal e fogo. Fácil e rápido, como se fosse fazer uma carne normal, sal e fogo. Eu tenho usado sal triturado. E esse eu não vou usar azeite de oliva, vou usar só esse aqui. Vou mostrar a diferença, tá? Um lado já tem. Gente, para quem não está acostumado a usar espeto, é assim mesmo, tá? Ah, mas é tão fácil assim. É tão fácil assim. Mas também tem que ter espeto bom, né, Vivendo? Não tem qualquer espetinho que bota peso, ele entorta, né? O espeto, na hora de fazer, ele tem que ter... Tem que ser bom, né? Por isso que eu fiz essa grife de espeto aqui. Tanto me reclamaram de espeto, eu fiz uma grife que vende muito e é só elogios, tá? Tá aí, ó. Agora, logo, logo, vou aprontar o fogo e brasa nele. E a paleta vai pro fogo, Vivente. Vivente, agora é só esperar que em menos de 1 hora está pronto. Vivente, quer saber o ponto da carne sem cortar e tirar um pedaço? Faz assim, ó, aperta ela, mesmo quente, ó. Aqui já tá o ponto menos, aqui tá mole, então aqui tá mal passado. Então, aquela apertadinha que vale a pena. Um abraço. Enquanto a paleta assava, deu tempo de fazer um mate, para dar uma esquentada, né? Corpo do peão. Mas vamos lá agora então, né? Vamos lá agora tirar, que ela tá pronta já. E deixar esse corte mais bonito aqui, ó. Aqui, ó, na mesa, tá? Tem uma batidinha ali pra, se tiver um excesso de sal, que saia. Olha isso, gente. Olha isso. 20 minutos de cada lado. 20 minutos de cada lado, Vivente. Paleta no espeto. E sempre fica aquela dica, né? Quer mais mal passado, pede o corte mais grosso. Olha aqui fervendo aqui, olha aqui fervendo a gordurinha, ó. Até vou tirar uma lasca daqui. Olha só, e corta fácil assim de um jeito que... Ó, vocês dão licença aqui, né, que protocolo sempre é para ser quebrado, né, que eu já vou, ó, eu já vou aqui pegar
gordurinha que estava fervendo. E para tudo. Não é a carne mais macia, mas de sabor, Vivente, nossa. Essa gordura parece um bacon, tão boa que ela é. Tá sequinha, ó. Olha aqui. Dá pra comer só a gordura que é boa. Vamos lá então. Vamos tirar. Os 3 espetos. Olha a cor. Olha a cor desse espeto aqui, velho. Olha isso aqui. Olha a cor disso aqui. Olha a cor desse assado. Saindo fumaça, pingando. A cor dela tá tudo sensacional. Tu enlouqueceu, né, Vivente? Vou tirar o último agora, tá? Vamos ver como é que ficou esse último. Tu viu que pinga? Tu viu que pinga, Vivente? Olha isso aqui. Olha isso aqui, Vivente. Olha esse, Vivente. Olha aqui. Que loucura, hein? Agora não sei nem quando é que eu vou cortar primeiro. Que eu enchi a tábua de carne. Vamos fazer o seguinte aqui. Isso aqui, gente, é uma grande dica, tá? Para quem gosta de carne, um valor acessível e de muita qualidade. Eu falei isso no começo do vídeo, tá? Claro que para eu conseguir uma paleta dessa, muitos vão dizer assim, eu não consigo uma paleta dessa aqui na minha cidade. Tu é amigo do açougueiro? É ou não é amigo do açougueiro? Se for amigo do açougueiro, meu amigo, tu sempre vai ter carnes de muita qualidade, tá? Mas na minha região só tem boutique de carne. Bom, então fala com o vendedor que vende carne na boutique de carne. Vamos lá, vamos fatiar? Vou dar uma charadinha na faca para garantir o fio dela. Era nós. Olha aí. Hã? Dá uma olhadinha aqui. Aqui, bebê, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse é o ponto que eu digo, é o ponto molhado. Não sei explicar o que é, mas esse é o ponto molhado. Viventes, então, se esse ponto aqui, né, ninguém sabe o que é, bem passado não é, mal passado não é. Eu chamo de ponto molhado. E no ponto molhado, cada vai cortando, ele continua molhado. E vocês viram que escorreu de suco antes, né? E a carne, Vivente, ainda continua suculenta. Olha aqui, ó. Isso que eu digo que é a qualidade da carne. Olha aqui. E agora... Que carne saborosa, gente. Eu falei. Segura na mão de Deus. Simbora. E aí? Tá contente com o suco dessa carne? Como eu falei, tá? Esse corte que eu assei num ponto que chamamos aqui no sul de ponto molhado. Olha isso, pessoal. E na paleta, isso aqui é simplesmente algo para comer, né? Aquele pãozinho francês, né? Que estão acostumados aqui a pegar aquele caldinho natal. Pera aí que eu vou buscar o pãozinho francês, pera aí. Aqui no sul, principalmente nos dias frios, a gente faz assim, ó. Pega, né? Mais famoso aqui, cacetinho, pega a carne e põe um pedaço na boca. E depois, ó, pega todo o suco da tábua, ó, e come assim o pão, ó. Puro suco, bem salgadinho.
Você sabe, né, pessoal? Uma paleta, preço bom, carne de qualidade e para fazer churrasco é tudo de bom. Então, encerro por aqui esse vídeo de hoje, porque vocês sabem, né? Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados, assados e cortes de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço e até sábado que vem, que tem outro vídeo tão bom quanto esse.